Mas eu quero fazer aqui uma exceção ao Breno Altman, que arrasou contra um rabino. Não estou falando nem do Paulo Bilinski, o debate do Paulo Bilinski também é muito bom. Mas ele arrasou contra um rabino falando sobre o genocídio em Gaza. Vale a gente assistir esse corte. As escolas. Deixa eu trazer para vocês aqui desde o começo. A gente não vai assistir o corte inteiro, mas só uma parte já vale a pena. A ideologia de esquerda, pela qual você milita. Daqui a 1000 anos, Breno, se a gente não tiver conseguido fazer a justa reparação histórica com aquilo que foi feito com os indígenas aqui no Brasil, pelos colonizadores, os indígenas vão perder esse direito, o direito que eles têm, os direitos que eles têm à terra. Eles vão deixar de ser considerados, esse é o ponto, eles vão deixar de ser considerados a população nativa do Brasil, ou a população branca passaria a ser considerada nativa por conta do lapso temporal. Breno, você teria 5 minutos. 7 minutos. Eu vou te dar mais 2, são 7 minutos. Rabino, infelizmente, eu acho que a sua fé religiosa, que eu respeito muito, lhe está cegando aos fatos. O que nós estamos assistindo na faixa de Gaza é genocídio, essa palavra que não consegue sair da sua boca. É genocídio. São sucessivos crimes contra a humanidade, Rabino, denunciado por todo o mundo. Até aliados de Israel, como alguns países europeus, já denunciam os crimes de lesa humanidade cometidos pelo regime sionista. Eu vou repetir mais uma vez. A Corte Internacional de Justiça está processando Israel por crime de genocídio, Rabino. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandato de prisão contra Netanyahu. Há vozes no interior da sociedade israelense, até mesmo ex-primeiros ministros, que denunciam Netanyahu por crime de lesa humanidade. As informações que são prestadas por Netanyahu com seu Carry Code não passa de algo farsesco, que todo mundo já desmentiu. Verdade, como Malu. uma fantasia, uma grande mentira. Parte da Hasbará, da guerra de informação travada pelo regime sionista. O que nós estamos assistindo hoje é a morte em escala industrial dos palestinos. Essa informação de que o percentual de civis é pequeno, um dos menores da história, eu gostaria de saber de onde o senhor retirou essa informação, porque essa informação não corresponde aos dados da CIA. A CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, informou no ano passado, quando ainda eram 53 mil os mortos e finalizava o governo de Biden, informou o secretário de Estado que dos 53 mil mortos registrados na faixa de Gaza, somente 13 mil eram de militantes do Hamas. Informe da CIA. Eu estou fazendo aqui uma proporção. Na medida em que subiu de 53 para 66 mil os mortos, é possível que tenha subido de 13 para 17 mil o número de militantes do Hamas que tenham sido assassinados. O percentual de população civil que está sofrendo de forma planificada pelo regime sionista é brutal. Mulheres e crianças. O senhor mesmo já deve ter assistido as imagens a esse respeito. Crianças morrendo, desarmadas, mulheres sendo assassinadas. Fome disseminada pela faixa de Gaza. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando lá, Rabino. O senhor não pode deixar que a sua fé religiosa, que eu respeito, o segue. O segue diante da realidade. O senhor é um homem de bons valores. Eu percebo isso, que o senhor é um homem de bom coração. Não é possível que a sua fé religiosa o segue. Não é possível que isso aconteça. Quanto à sua pergunta, eu respondo da forma mais simples possível. O senhor está fazendo na sua pergunta uma comparação descabida.
Por que ela é uma comparação descabida? Porque, na verdade, o paralelo que deveria ser feito é o oposto. Faria algum sentido para o senhor, que mora na cidade de São Paulo, que os guaianazes batessem na porta da sua casa e dissessem: há 500 anos nós morávamos aqui, agora o senhor trate de sair da sua casa, que a sua casa é minha, porque nós somos o povo originário. E que assim se repetisse por todo o Brasil. As mais distintas nacionalidades indígenas reaparecessem na cidade e dissessem: todo esse território me pertence, porque nós somos o povo originário desse território. Porque é exatamente isso que o sionismo propõe, em nome de uma ancestralidade que não tem 500 anos, como os nossos povos indígenas, mas que tem mais de 2.000 anos, em nome dessa ancestralidade, ocupar a Palestina, as terras e as casas dos palestinos, reivindicando que essas são as terras históricas do povo judeu, porque há 2.000 anos os judeus construíram ali o reino de Judá. Porque os judeus, biblicamente, teriam ali construído o mítico Reino Unido de Israel e Judá. Porque está escrito nos textos religiosos que aquela é a terra prometida e que os judeus são o povo eleito. É esse descabimento que oferece como doutrina o regime sionista. Corresponderia aos povos originários do Brasil reivindicarem a reapropriação de todo o território brasileiro e deste território expulsar o povo brasileiro que veio se congregando, inclusive com os próprios povos indígenas, ao longo desses 500 anos de história. É rigorosamente isso o que o sionismo propõe, que em nome da ancestralidade religiosa, os judeus possam reivindicar a posse da antiga Canaã, atualmente conhecida como Palestina. Foi assim, com base nessa lógica, que o sionismo colonizou a Palestina, expulsou os palestinos das suas terras e das suas casas, efetivou a Nakba entre 48 e 49, colonizou toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental a partir da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em nome dessa cobertura religiosa, dessa fantasia religiosa de que ali se trata da terra prometida e de que os judeus são um povo eleito, conduzidos a essa terra prometida, em nome desta fantasia é que se operou a colonização, se operou a expulsão do povo palestino, se operou a desapropriação das terras e das casas do povo palestino. É em nome dessa fantasia religiosa que se mata e se comete genocídio, porque também eram religiosos outros regimes genocidas. O nazismo era religioso, o fascismo era religioso, e isso se repete agora com o regime sionista. Rabino, 3 minutos. Bom, isso que você chama de fantasia religiosa é a nossa identidade. É a minha identidade. Ela não é a sua. E me dói ouvir dizer que a Torá é uma fantasia religiosa numa época em que se fala tanto de respeito à crença, à identidade. Vamos, gente, superchats. A Torá não é uma fantasia religiosa. A Torá fala de valores que são fundamentais para a humanidade. A Torá fala de um povo, fala de uma história, e fala de uma história que ela sempre incluiria uma relação com a terra de Israel. O povo judeu, conforme você fala, apesar da questão temporal, apesar de discordar da possibilidade de se reivindicar do território, mas é um povo nativo. E o povo judeu sofreu genocídios, diversos genocídios na terra de Israel, nessa mesma terra, pelas mãos dos romanos. Os romanos ficaram cerca de 180 anos ocupando aquela terra, até que houve a rebelião de Bar Kokhba.
Os judeus continuaram ali, sempre continuaram naquela terra, tanto que essa rebelião de Bar Kokhba foi 110 anos depois da destruição do templo, inclusive. No período em que judeus estavam na Babilônia, na Pérsia, indo para a Europa, muitos judeus continuaram ali. E uma outra coisa extremamente importante de ser compreendida também nesse sentido, é que os judeus sempre buscaram retornar ou fortalecer a sua presença ali. Mas haviam políticas discriminatórias religiosas que começaram com Roma, começaram com o cristianismo inicial e que continuaram com o Islã até chegar no período do Império Turco Otomano, que não somente visavam impedir a imigração de judeus, como permitiam violências gigantescas contra as comunidades judaicas de Israel, de Jerusalém, de Tzfat, de Gaza. Gaza, inclusive, a gente encontra histórias de séculos atrás, aquela história de Shabbatai Tzvi, etc e tal, onde você tinha sinagogas em Gaza, comunidade em Gaza, e que essas comunidades sempre foram combatidas, violentadas em nome da religião. Se a gente for falar de questão, da questão do povo nativo, o povo judeu naquela região é muito maior do que aquilo que você pode definir. Você está terminando? Esse sinal, quando eu levantar, é porque o tempo estourou, tá? Ok, Já. então eu só quero terminar com essa questão. O povo judeu é um povo nativo. Você ter questões em relação a como fazer o Estado e etc., eu acho que são questões legítimas. Agora, nunca negar a natividade desse povo, assim como não se negaria a natividade dos indígenas em relação a essa terra. O que fazer depois, chegar 500 anos depois e falar sai daí, não é isso que eu estou falando. Mas é admitir que existe uma continuidade e uma natividade desse povo e um direito desse povo em relação a esse local. Breno, Breno, você sua vai ter. pergunta. Seriam 2 minutos para pergunta. Você ganhou mais um, você tem 3 minutos para uma pergunta. Rabino, a gente não pode ir contra a ciência. Em 1880, os judeus eram apenas 3% da Palestina. Em 1897, que é o penúltimo censo demográfico do Império Turco Otomano, os judeus não chegavam a 7% da Palestina. Constituir um Estado de supremacia judaica a partir de uma minoria tão ínfima, não se trata de respeitar direitos de um dos povos nativos. Se trata de submeter a imensa maioria daquela população, que era árabe e muçulmana, ao colonialismo. Em nome de um direito religioso ancestral. Isto é colonialismo, Rabino. E é negação dos fatos. O percentual judaico em 1897 era inferior a 7% da população local. E só houve crescimento dessa população local por conta do projeto colonial sionista. E até hoje, se nós tomarmos toda a Palestina, os judeus não chegam à metade da população. E eu vou fazer a minha pergunta. O tempo é seu. Turma, o Breno, nesse debate, ele faz um serviço. Ele faz um serviço à causa palestina, ele se coloca em risco ao encarar os sionistas. É muito importante essa entrevista. É muito importante essa entrevista, porque as nossas vozes são caladas. Nisso eu concordo com o Breno. O Breno ele tem um posicionamento que ele achou ruim, aquele abaixo-assinado, no sentido de censurar os comunicadores. Ninguém é contra comunicador de esquerda e num veículo de direita. Eu dei entrevista para o Globo. Ninguém é contra, vou falar objetivamente, ninguém é contra o Jones Manuel aí nos debates. A questão toda é a gente fragilizar os nossos veículos de comunicação. Nós precisamos de debate também dentro dos nossos veículos, nós precisamos de mais audiência, nós precisamos de mais prestígio. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.